Meu nome é Heloísa Costa, eu sou arquiteta urbanista, trabalho na UFMG há 24 anos, 3 anos, 24 anos. Entrei para a UFMG no departamento de Geografia, nunca tinha pensado que isso ia acontecer, mas acabou que é um lugar que eu me sinto cabendo muito bem. Mas para eu chegar lá, eu antes fiz arquitetura na UFRJ, eu sou do Rio, né? Nasci, morei lá até as vésperas de eu me formar. Então, fiz a UFRJ de 72 a 76, num período horrível, porque enfim, todas as universidades eram muito visadas, mas a UFRJ era, não sei se muito mais visada, mas todas as estruturas de discussão, etc., qualquer tipo de associação estava completamente estraçalhada, né? Tanto que quando eu mudei para Belo Horizonte, eu falei, nossa, aqui tem diretório, que sucesso, né? Então, enfim, foi um período muito, muito difícil, eu acho, né? Mas que já durante o curso de arquitetura, eu já fui ficando muito... Eu sempre fiquei achando que assim, eu devo estar na profissão errada, porque como é que a gente projeta, como é que é isso e tal. E quando eu fui chegando perto das disciplinas mais de urbanismo, etc., eu fui achando que eu estava chegando... Eu falei assim, não, eu acho que aqui me cabe e tal. E fui... Então, eu tive algumas experiências de escritórios, trabalhei no escritório do Sérgio Bernardes, que na época era uma coisa chique e tal, não sei o quê. Ele tinha um escritório na Niemeyer e tal. Eu cheguei lá por outras relações, a minha mãe conhecia não sei quem, esse tipo de coisa. Trabalhei no escritório de um decorador, que era o Gilles Jacquard, que na época fazia boates, não sei o que, às vezes até rio. E trabalhei no escritório do Fernando Chassel, um paisagista, muito pouquinho tempo. E depois, enfim, depois disso eu fui para Belo Horizonte. Por vias, eu me casei com alguém de Belo Horizonte, né, que é o Geraldo, que está aí até hoje. E ele estava fazendo mestrado no Rio, no que era o antecedente do IPUR. Então, assim, a história tem um pouco das instituições e das histórias pessoais também. Era o PUR, que chamava, e que era o embrião do que depois ganhou autonomia e virou o IPUR. Então, quando ele voltou, eu voltei também e tal, estou lá até hoje, mas enfim. Mas isso foi consolidando uma aproximação com esse campo mais do planejamento e tal. Fui para Belo Horizonte, ainda fiquei 1 ano viajando para lá e para cá. Na época eram 9 horas de ônibus do Rio para Belo Horizonte. É engraçado pensar nisso e tal. E fiz uma especialização em urbanismo que existia em Belo Horizonte. Era uma especialização assim, muito simplesinha, você fazia as disciplinas, quando acabava, não fazia nem monografia, ganhava um diploma, ia lá no CREA, registrava e tal. Eu já vinha com essa ideia de ir chegando perto da universidade, fazer um mestrado, etc., e acabamos, um pouco tempo depois, indo para Londres. Eu fiz uma trajetória
diferente da maioria das pessoas que fazem mestrado aqui, depois faz doutorado fora. Eu acabei fazendo ao contrário por causa desses arranjos familiares, né? A CAPES, na época, tinha uma política, que eu acho que existe até hoje, talvez, ela não pagava taxas de mestrado, mas se você já estivesse fora, né, dentro de uma estrutura familiar, ela pagava as taxas lá e já se formava. Então, dessa forma, eu fui para a Architecture Association para ir fazer um mestrado. Na época, existia um departamento de planejamento, que era, assim, um pouco a ovelha negra da Architecture Association. Era um departamento muito engraçado, porque os professores eram todos super radicais, etc., jovens e tal. O meu, que veio a ser meu orientador, era um economista que tinha fugido da guerra do Vietnã, um americano e tal, foi parar em Londres, etc. E era uma escola caríssima. Então tinha um descompasso entre digamos, a radicalidade das aulas e tal, e as expectativas de parte dos alunos. Era uma coisa, eu não conseguia entender aquilo muito bem, né? Mas era tão assim que eles faziam excursões ou talvez trabalhos de campo, como eles diziam, nas férias de Páscoa, etc., em países onde você não podia ir sozinho, que na verdade eram os países socialistas da época, né? Então, nós fizemos uma excursão fantástica na Alemanha Oriental, Polônia e Tchecoslováquia, com os professores, e eles... com visitas aos órgãos de planejamento, visitas às periferias, às habitações de periferia, etc. E era muito interessante, pensando depois, né, que o planejamento funcionava, porque você não tinha o dono da terra para... enfim, os conflitos estavam todos debaixo da mesa e aparados pela política estatal. Então, ele falou assim, não, aqui vai ser tal coisa, assim, assim, assim. Se tinha recursos, virava tal coisa e pronto, né? Então, era uma circunstância autoritária, etc., mas que você, aparentemente, o melhor dos mundos, que você propunha e acontecia, né? Então, foi uma experiência muito interessante para pensar nela depois, né? Mas só para dar uma ideia do tipo de... Foi um período de mestrado muito interessante, assim, muito aberto, e eu acabei, como praticamente todos os brasileiros que faziam nas áreas de ciências sociais que estavam fora, fazendo uma dissertação que hoje eu diria que é uma tese de tão enorme, cheia de trabalho de campo, etc., que tinha, sobre o Brasil lá fora, né? Então, isso fez com que eu viesse fazer pesquisa de campo em Belo Horizonte. E aí foi um dos primeiros, digamos, áreas de interesse meu, que foi trabalhar com a produção das periferias, né? Então, eu tinha acabado de sair, na época, pelo órgão de planejamento metropolitano, que era o Plambel, que na época era um órgão que tinha uma certa proeminência, pelo menos nos estudos que fazia, né? Eles tinham feito um cadastro de parcelamento enorme e tal, sobre um dos municípios, que acabou sendo o município em que se expressou de forma mais contundente essa coisa do boom de produzir loteamentos e depois seguido de autoconstrução, etc., que tem em todos os lugares. Em Belo Horizonte, esse município foi o que catalisou as condições melhores para esse pequeno empresariado de fazer parcelamento e tal, e eu fiz uma dissertação sobre isso, e que
é uma coisa assim muito simples, mas que me fez aprender muita coisa, né? E aí eu fiquei, digamos, essa ideia de trabalhar com a periferia nunca mais saiu de mim, né? Então, hoje eu posso até tentar usar, e eu fico tentando usar essa expressão, tentando revertê-la para um sentido mais positivo, né? De orgulho da periferia, ou a ideia de estar na periferia do capitalismo, de construir uma epistemologia da periferia, toda essa discussão mais recente, mas foi ali que eu... enfim, são umas escolhas que meio que caem na vida da gente e elas nos marcam mais do que a gente... Você só percebe depois que você fica continuamente voltando àquilo, né? E com isso eu tive que trabalhar muito, teoricamente, toda a discussão da terra, renda da terra, e que era uma discussão muito forte na Inglaterra na época. A Doreen Massey estava na Open University trabalhando muito com essas coisas. Então, foi um período rico de tentar entender a produção imobiliária, a produção do espaço, etc., a partir a partir desse caso. E era muito engraçado porque eu, quando estava já quase fechando a dissertação, e uma dificuldade enorme de conversar com o orientador. No finalzinho, ele descobriu que eu usava a palavra development, né, por falta de... Enfim, não era exatamente a mesma coisa. Aí, no finalzinho, ele descobriu que não existia moradia, só existia a terra. Ele falou assim, mas como assim? Como alguém faz um development uma coisa habitacional sem habitação? Eu falei, pois esse é o ponto e tal, não sei o quê. E aí ele ficou completamente desestruturado e tal, mas eu também, né, porque afinal de contas ele era meu orientador. Mas aí que também você vai percebendo que uma opção de coisas que a gente pensa como normais ou generalizáveis, às vezes não são. Então, eu toda vez que estou fora do Brasil, eu falo assim, olha, é possível fazer política habitacional sem habitação. Tem vários exemplos, etc. Enfim, só para mostrar que tem um exercício de tradução importante aí entre as diferentes formações sociais e tal. Mas eu pulei, né, uma porção de coisas. Antes de ir para Londres, logo que me formei, eu fui trabalhar no Estado. Na época era relativamente fácil você se formar e ter um trabalho, né, um trabalho no setor público. Um trabalho bem remunerado. Eu acho que um dos melhores salários que eu já tive foi quando eu era recém-formada, depois só foi diminuindo, né? Assim, eu não me lembro mais agora, no memorial até eu fiz esse cálculo, mas já esqueci. Era um salário bastante digno, digamos assim. Então. E fui trabalhar na Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais, nunca tinha trabalhado com planejamento, né? E fui trabalhar numa superintendência que trabalhava com os pequenos municípios. Então, em Minas Gerais tem 800 e tantos municípios, na época tinha 722, eu me lembro direitinho. E eu que tinha zero de vivência de cidade pequena e dessas relações muito próximas, né, entre o público e o privado e as pessoas, etc., me vi tendo que aprender essa outra forma de trabalhar e foi um aprendizado muito interessante, né, de trabalhar com finanças públicas, de administração municipal, coisas que eu nunca tive aula dessas coisas, né? Mas foi um período relativamente curto, olhando com os olhos de hoje. Na época eu achava que era enorme, né? Mas foram 2 anos, talvez, disso, e aí eu fiquei 4 anos fora fazendo mestrado, que também não tinha prazos, né? Essa coisa de tem que fazer um mestrado de 24 meses, ou no máximo 30, etc. Não,
Tem gente que fez mestrado em 11 anos, também não precisa ser tanto, mas era inclusive, assim, os mestrados eram outra coisa, né? Era assim, o seu trabalho, o trabalho da sua vida. Depois você vê que, né, isso tudo vai mudando um pouco. Não tem um julgamento de valor, mas a própria pós-graduação, né, vai tendo... Hoje, ter o doutorado é o início de carreira, né? Mas, enfim, quando voltei para a mesma Secretaria de Planejamento, já, assim, namorando a ideia de dar aula. Então, foi um momento, assim, né, de algumas definições. Eu fui dar aula não tinha concursos, etc., na UFMG, fui dar aula na única outra escola de arquitetura que existia à época em Belo Horizonte, que era o Isabella Hendricks, que era um colégio, é ainda um colégio metodista que foi abrindo um curso de arquitetura. E para lá iam toda a turma jovem que estava querendo entrar na UFMG e não tinha vaga. Então foi um momento muito rico de pensar um outro curso de arquitetura, etc. Logo depois abriu-se um curso na PUC, Minas, então teve uma outra migração. Essa outra eu já não fiz, mas era um curso noturno, pago, né, e tal, e com um corpo de professores muito entusiasmado, muito animado. Então eu tenho a lembrança, assim, de uma fase meio de experiências, né? Meio experimental. Isso aí já é 84 até, enfim, a segunda metade, né, dos anos 80, que já mistura com esse período pré-constituição e construir reforma urbana e esses movimentos todos. Os sindicatos de arquitetos, etc., estavam muito parecidos, né? Tendo um papel importante de enfim, levar essa discussão, né, junto com outros sindicatos. Então, isso tudo eu acho que é um período de muita formação, né? Você mistura a aula com o trabalho no sindicato e etc. E tal. Ia-se para Brasília. Então, um período muito efervescente e que eu acho que construiu na gente uma ilusão que é difícil ficar livre dela, né? Nem sei se a gente deve, mas que formou uma geração, aquela ideia de não só de trabalhar junto com os movimentos sociais, etc., mas uma ilusão de que a gente poderia construir alguma coisa pela via institucional, né? Começou pela Constituição, depois as constituições estaduais, etc. E tal. A gente tinha essa crença de que se a gente conseguisse colocar na regulação, nas leis, etc. e tal, que estava tudo garantido, né? E vivemos, ou eu pelo menos vivi assim, querendo continuar a acreditar nisso durante muito tempo, e hoje é muito difícil abrir mão totalmente disso, né? Eu não consigo, até hoje, construir uma perspectiva de futuro em que o Estado esteja completamente ausente. Pode ser outro Estado, não esse que está aqui, mas para mim é muito difícil pensar numa coisa completamente autônoma. Mas acho que isso é fruto um pouco dessa nossa tentativa de reconstrução de uma outra política pública, etc. Acho que eu fui já na última pergunta, depois a gente volta nela, né? Mas a outra influência que me apareceu nessa volta de Londres, né, junto nesses anos 80, foi quando eu voltei para a Secretaria de Planejamento. Estava se construindo lá um programa de incentivo, de desenvolvimento, etc. E tal, com muitas linhas de financiamento relacionado com as cidades de porte médio, né? Então existia um programa nacional que chamava
Programa Nacional de Cidades de Porte Médio, eu acho que era um programa que, no caso de Minas Gerais, 2 cidades só que entraram, que era Juiz de Fora e Montes Claros, né? Uma polo do norte de Minas, capital do norte de Minas, a gente podia dizer, e outra era uma cidade média tradicional, tal, que um pouco esvaziada, mas que tinha uma trajetória de industrialização que era Juiz de Fora. E o governo do estado, que na época, se não me engano, era o Francelino Pereira, teve um secretário de planejamento que era um professor universitário, um professor do CDPLAR, que era o Paulo Haddad, que começou a trabalhar com uma ideia que era o planejamento pré-negociação. Assim que isso apareceu para nós, não apareceu como uma linha teórica de planejamento, depois mais tarde a gente vai vendo como é que isso se articula com o que acontecia no cenário internacional, mas para mim isso não fazia muito sentido. Era um programa que vinha com a ideia de que você fazia as propostas, que aquilo era um dossiê ou uma pauta para botar debaixo do braço e sair buscando recursos. Então, nesse momento, é um momento que os organismos internacionais tinham muitos recursos, o Banco Mundial, BIRD, né? Então, vários programas direcionados às cidades de porte médio vinham com esses recursos e com recursos mais ou menos carimbados, né? Então tinha que investir, estava começando a se investir em meio ambiente, ainda muito timidamente, tinha que se investir na questão de gênero e tinha que se investir na geração de trabalho e renda, porque o Banco Mundial naquele momento tinha definido que a pobreza urbana era a questão principal. Então todo mundo fazia índices de calcular a pobreza urbana, tinha um debate enorme se é pobreza absoluta ou pobreza relativa. Tem muita literatura a esse respeito. Eu estou assim, meio que achatando isso tudo, né? Olhando a partir de mim, que é muito esquisito, mas enfim, estou tentando aqui. E isso foi um aprendizado muito interessante não só de vendo depois, né, de entender as influências das agências internacionais nas nossas agendas e, ao mesmo tempo, ver como você poderia usar recursos internacionais para isso. E todas elas tinham um elemento que hoje é uma coisa que a gente vem trabalhando muito no nível da extensão, que era a ideia de formar quadros para o planejamento. Então, junto com esse projeto no nível estadual, pelo menos, vinha junto uma coisa que chamava-se Projeto Reforço da Capacidade de Planejamento das Prefeituras. Então, nós técnicos éramos não se usava essa palavra ainda, né? Depois vai se usar os assessores, né? E tomávamos conta, digamos, né? Adotávamos uma das cidades de porte médio e trabalhávamos com ela. Então, o programa tinha a prefeitura, se entrasse no programa, ela tinha que contratar um arquiteto, um geógrafo, um engenheiro, um advogado, raramente um sociólogo, mas eventualmente poderia ser, etc. E os colocava nos órgãos de planejamento do município e o Estado vinha com nós, os técnicos, tinha uma série de programas a cumprir, tinha que rever legislação urbanística, tinha que identificar áreas para indústria, identificar áreas para habitação de interesse social, que também não se falava assim, mas de tal. Então tinha todo um elenco de ações de planejamento. Não tinha que fazer plano, tinha que reforçar a capacidade de gerir o cotidiano de uma forma planejada. Então, foi uma escola interessantíssima. Primeiro que a gente não sabia fazer isso direito, né? Não sabia trabalhar em prefeitura, etc. E tinha que
assessorar os que sabiam menos ainda, né? Então foi todo mundo aprendendo e fazendo mais ou menos as mesmas coisas em todas as cidades ao mesmo tempo. Então, no nível do Estado, você tinha espécies de, sei lá, de seminários de formação, alguma coisa assim, para todo mundo discutir, aprender, trazer reforço para estudar e para entender como é que lida com aquela questão que estava ali. E as pessoas, os arquitetos e outros profissionais que iam para os municípios tinham que morar lá por pelo menos um ano. E aí hoje eu fico olhando, e era muito interessante, porque era o pessoal que tinha acabado de se formar, ia para lá e de repente virava super poderoso na cidade, de certa forma, né? Era a pessoa do planejamento. Várias dessas pessoas se enraizaram e ficaram nessas cidades, outras transitaram. Algumas das pessoas, olho para Belo Horizonte, por exemplo, algumas das pessoas que até hoje são referência em vários lugares, né? Seja em Belo Horizonte ou em outras cidades, passaram por esse processo, né? Então, hoje que a gente vem trabalhando um pouco com planejamento metropolitano, a gente vem tentando reconstruir, não exatamente isso, mas essa ideia, só que agora usando a universidade como o anteparo para isso, até porque os órgãos de planejamento do Estado não trabalham mais com isso, isso saiu da pauta, né? Formar gente, tudo é terceirizado, né? É uma outra lógica da gestão pública. Então, enfim, fomos andando nessa direção. Quando chega no início dos anos 90, quer dizer, as primeiras gestões municipais pós-Constituição, que seria a historinha, se eu morasse em São Paulo, talvez a minha historinha passasse por aqui, mas eu morava em Belo Horizonte. Na segunda gestão dos governos municipais lá que todo esse ideário da reforma urbana, então não deu certo totalmente na Constituição, vamos trazer para o nível municipal. Essa história que está contada né, por vários atores relevantes, aí ela chega em Belo Horizonte com a gestão do Patrus Ananias, que era um deputado estadual do PT e tal, e que ganha a prefeitura, e isso muda tudo do ponto de vista de todo mundo que estava trabalhando com planejamento, com políticas públicas lá. E eu acabo indo trabalhar num órgão que se chama Urbel, que é o órgão que sempre existiu. Era um órgão ligado à mineração e que depois ele se metamorfoseia em ser um órgão que abriga as primeiras políticas de intervenção em vilas e favelas, né? Em Belo Horizonte, vila é a favela já com alguma intervenção, etc., né? Então lá, antes até dos pré-zeis, já tem uma historinha, né, de intervenções nas áreas de vilas e favelas de Belo Horizonte e tal, e eu vou para lá. Então, eu retomo essa discussão da habitação agora pelo lado da habitação, né, das intervenções em favelas. Fico lá 6 meses só, porque aí eu faço concurso para o FMG, mas até hoje eu tenho a sensação de que foram 6 anos e não 6 meses. Então, a Urbel virou o palco de duas visões completamente diferentes. A turma do PT que tentava levar para Belo Horizonte um pouco da experiência de São Paulo, que também era do Ceará, um pouco de Recife, etc. E a experiência que vinha dos movimentos muito fortes de Belo Horizonte de apostar no Estado, e que era onde estava concentrado as intervenções, de certa forma pioneiras à época, de intervenções em vilas e favelas, de manter a população, de tentar pouca coisa. Depois teve uma época que eu fiz uma pesquisinha para avaliar isso,
Na época eu cheguei à conclusão que em torno de 11 ou 12% só desse universo conseguiu chegar na titulação. E achei muito pouco. Hoje eu já acho até que não era tão pouco assim. Mas na época eu era mais otimista. Achei que assim, ó, só 11%. Né? Hoje eu já falo assim, ó, 11% conseguiu chegar nessa etapa. Então. Mas, enfim, aí eu fiz concurso, então finalmente chegando na UFMG, né? Nesse momento ainda existia um fechamento muito grande das vagas, né? Tinha muito poucas vagas, na arquitetura custou a abrir vagas e abriu-se vagas na geografia. Eu já conheci algumas pessoas que estavam lá, que vinham de uma trajetória semelhante, que tinham encontrado um lugar confortável e tal, e eu fiquei na dúvida e tal, acabei fazendo e acabei passando. E no início quase que eu desisti, porque tinha uma forma muito hierárquica de escolher disciplinas, me deram uma disciplina que chamava Geografia da Energia e da Indústria. Eu falei assim, bom, eu não sei nada disso. E, é claro, sexta-feira à noite, 4 horas seguidas e tal, num curso que estava começando a ser à noite, então só tinha eu, os alunos e o porteiro. Não tinha biblioteca, não tinha nada. Hoje você vai lá, tem vários cursos, tem biblioteca aberta até 9h30 da noite, tem cantina, tem tudo, tem milhões de coisas. Mas aquele início, eu falei assim, não, eu vou desistir disso. Mas acabei perseverando aí, passei essa fase e fui andando. Nisso eu já estava fazendo um doutorado, né? Eu dava aula na Isabela e tal, não sei o que, não, tem que continuar. E fui procurar que doutorados fazer. Tinha basicamente 2 doutorados, 2 cursos possíveis de serem feitos na UFMG. E eu não queria sair por questões familiares. Eu tinha acabado de ter o meu filho, né, era bebezinho e tal, saí para uma outra aventura de, sei lá, 4 anos, etc. Eu estava meio fora de questão. E aí tinha um curso de demografia e um curso de ciência política. E eu fiquei assim, novamente, assim, bom, acabei achando que o da demografia me caberia mais. Primeiro que ele era no CEDEPLAR, que era um centro de planejamento regional, etc. E tinha um conjunto de pessoas que eu conhecia, tinha alguns professores que eu já conhecia, tinha o Roberto Montemor, que não só eu conhecia, como era amigo, né, de mais tempo, não estava lá, estava fazendo seu doutorado, mas voltaria, como de fato voltou. E na ciência política eu tinha uma certa dificuldade, porque eu tenho até hoje, né, de lidar com... Eu preciso de uma coisa mais territorializada, assim, mais enraizada na terra, de alguma forma. E na demografia você tinha uma área muito quantitativa, muito técnica, que é super famosa e tal, mas que eu tenho também dificuldade. E tinha uma área que chamava-se estudos de população. Que eu falei, bom, isso pode... Né? E os estudos sobre urbanização e metropolização estavam ali dentro. Muito pouco territorializados também, a dimensão espacial, muito pouco. E aí foi o meu um pouco assim, então tá, eu vou fazer uma discussão sobre a dinâmica migratória e demográfica da região metropolitana de Belo Horizonte, mas a partir de um olhar mais territorializado. Então foi com esse projeto um pouco que eu entrei. E nesse momento, aí chegando um pouco no ambiental, né, eu entrei, fui da turma de 89 foi. A Rio 92 foi... eu estava no meio desse processo, né? E existia a demografia, que é uma área
muito forte, mas muito pequena, né? Tem poucos centros, etc., ela é muito bem estruturada internamente, né? Então, ela tem os cursos de demografia, tem aqui o NEPO, né, com toda a coisa, o CDPLA, na época eram só os dois, depois passou a ter a ENSE, né, via IBGE, depois agora, mais recentemente, o de Natal e tal, enfim. E ela tinha sua associação, que é a ABEP, que é uma associação de pessoas, não é de instituições, como a Ampurro e tal, e ela funcionava por grupos de trabalho. Funciona até hoje por grupo de trabalho. Os grupos de trabalho são mini agremiações. Então, muito capitaneada por um professor aqui do NEPO, que era o Daniel Roga, né, que era um sociólogo ambientalista, fazia essa ponte muito bem, né? Cria-se um GT, um grupo de trabalho de população e meio ambiente, era assim que chamava, né? E foi via, e era um grupo que vinha trazendo para dentro dos estudos de população um olhar ambiental, mas um olhar ambiental, imagina, dentro de uma associação que estuda gente tinha que estar dentro desse olhar ambiental, né? Então, para ambientalizar um pouco esse olhar. Então, então, a primeira coisa que era uma certa novidade, ou era um caminho do lado contrário, né? Um grupo de estudos de população incorporando a dimensão ambiental. Né? Mais ou menos nessa época começa a surgir esse socioambientalismo, começa a surgir daqui a pouco a AMPAS, né? Como associação e tal, que é muito forte, né? Que vai depois construir o que eu acho que é uma ecologia política brasileira. Eles não usam tanto essa expressão, eles gostam mais, né, de se pensar como um socioambientalismo, mas, enfim, isso, não é isso que é importante, mas é um olhar ambiental a partir do social, ou da sociedade e ambiente juntos. E no nosso caso lá, da ABEP, a gente vinha de uma tradição de entender o processo de urbanização. Então, na ABEP a gente tinha e começava a ter essa ideia de que as questões ligadas à sociedade e ambiente, ou à população e ambiente, como ele era formulado lá, eram questões que eram essencialmente questões do processo de urbanização, ou seja, da incompletude dele, ou seja, da urbanização e da industrialização, né? Então, não se tratava só de botar natureza de um lado e sociedade do outro, ou produção industrial de um lado e preservação do outro, mas que intrinsecamente a questão era uma questão da urbanização, né? Então, uma das primeiras pessoas a formular isso foi um dos primeiros coordenadores desse GT, que foi o Jorge Martini, né? Que era um demógrafo com uma expressão internacional grande, e ele vai então começar a fazer seminários, etc. e tal, colocando essa questão de que, e principalmente de que e ele tem um textinho lá dessa época, né, que foi feito para Rio 92, que até hoje eu acho muito interessante, que ele separa as questões ambientais da época em dois grandes grupos. Um que eram as questões ambientais mais globais, que são basicamente as questões do norte, né? As questões do modelo urbano industrial, principalmente industrial intensivo, enfim, blá, blá, tudo isso, e que tem que ser resolvidos nesse âmbito. E a isso se sobrepunham as questões ambientais que hoje a gente chamaria do sul, ou da urbanização incompleta, etc., que todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Não tem, você pode não saber o que faz com lixo tóxico, onde que põe, etc., mas você sabe o que é que faz com resíduos sólidos, né? Então,
que eram as questões ligadas à urbanização incompleta, à periferização, etc, etc. Então, ele começa a jogar e a trazer pessoas para escrever sobre isso. Ele faz um famoso livrinho verde, que eu não sei que cor que ele é hoje, porque ele está em outras edições, que chamava População e Meio Ambiente, Verdades e Contradições, acho que é assim que chamava até, né? Verdades, né? Então, lá tem textos clássicos, né? Das pessoas fazendo seus primeiros ensaios de sair da sua área disciplinar e tentar esverdeá-la um pouco e ver o que acontece. Então, tem um texto lá, acho que do Martin Smolka, tentando fazer isso, tem um texto do Weiner tentando fazer isso, tem um texto do Daniel, tem o Haroldo Torres, enfim. E esse livrinho foi feito para servir de subsídio aos debates da Rio 92, né? Então quando eu me senti abrigada nesse grupo, eu fui mudando, né? E fui também meio que descobrindo uma outra dimensão das preocupações, ainda muito com um ponto de interrogação teórico enorme, porque eu via isso, a gente formulava isso, mas na hora que você ia para as teorias, não tinha nada falando sobre isso, né? Ou quando as que falavam sobre isso não chegavam na dimensão espacial ou na dimensão do planejamento, não chegavam no interior da cidade, etc. Então, tinha um descompasso, aí, um estranhamento, precisando construir alguma coisa nessa direção. Mas eu ainda assim, aos trancos e barrancos, eu consegui fazer uma coisa que virou tese de doutorado, né? Eu hoje olho para ela, acho ela completamente, assim, né? Uma coisa meio deformada e tal, mas foi a tentativa que deu. E ela foi salva, de certa forma, por teve um edital do Ministério da Ciência e Tecnologia que se chamou PADCT-CIAMB, Ciências Ambientais, um plano de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, ciências ambientais. E que algumas universidades concorreram e ganharam, e a UFMG tinha vários grupos. Um dos grupos que ganhou articulava o pessoal do CEDEPLAR com o pessoal das ciências biológicas. Então, eram as ciências biológicas e a chamada socioeconomia. Então, foi um exercício muito interessante também de aprendizado. Então, a gente sentava numa mesa, tinha um cara que estudava cupim, outro que estudava macaco, outro que estudava o fundo do rio, outro que estudava migrações internacionais, não sei o quê. E arranjar um jeito de todo mundo falar a mesma língua. Até hoje ninguém fala, mas todo mundo já virou outra coisa, né? Então nós ganhamos lá, estou falando nós porque a minha tese foi a tese que saiu desse projeto, mas eu era... enfim, doutoranda, né, nessa coisa aí. E elegeu-se um vale de um rio, que era o rio Piracicaba Mineiro, que é uma região interessantíssima, que é um rio com a ferrovia, é a região que depois vai desembocar no Rio Doce e vai continuar o Vale do Rio Doce, tá? Mas o Piracicaba é um afluente com uma das principais concentrações urbanas e industriais de Minas Gerais, etc. e tal. Então, a gente foi construindo um projeto interdisciplinar em cima dessa coisa de sociedade e natureza, tendo o rio como testemunho, que era como se formulou isso e tal. Então, a bacia, então todos esses elementos da análise ambiental foram incorporados, mas ninguém sabia fazer análise ambiental estrito sensu, né? Eles foram incorporados como recortes e tal. Então, a minha tese saiu dessa coisa aí, e tinha aqui, em São Paulo, Piracicaba Paulista, que também ganhou o mesmo edital e que foi coordenado pelo Daniel Rogel. Então, que era
dentro dessa coisa dos estudos de população, mais ou menos a mesma coisa. Então, nós fizemos o encontro dois encontros dos dois Piracicabas, o mineiro e o paulista e tal, eles ensaiando por aqui, né, construir essa área e a gente ensaiando por lá. Cada um pouco com... acabou sendo... enfim, o resultado muito em função de que tipo de áreas disciplinares que foram sendo construídas, né? O Daniel tinha um viés demográfico e de vulnerabilidade, de risco e vulnerabilidade, etc., fazendo um olhar recortando a população pela sua maior ou menor vulnerabilidade, etc. E a gente com uma dimensão territorial e regional muito forte, porque vinha dessa tradição. Então foram momentos de diálogos muito legais. Depois disso, todos nós, de alguma forma, coordenamos esse GT de População e Meio Ambiente. Num determinado momento mais tarde, ele virou um GT que chama População, Espaço e Meio Ambiente, então o espaço passou a fazer parte disso, tal a centralidade que ele acabou tendo por causa das pessoas que participavam, né? Não era nem por uma construção de um referencial teórico muito claro, né? Na parte de risco e vulnerabilidade acho que a coisa avançou mais, mas nos outros não tanto. E aí, bom, enfim, eu entrei na geografia e fui trabalhando, pegando disciplinas que me ajudavam a transitar nessa coisa. Aí inventei uma disciplina, claro, que chamava População, Espaço e Meio Ambiente, que eu fiquei dando ela até 3 anos atrás, quando aí teve uma reforma curricular, ela passou a ser chamada de Ecologia Política, né? Então, ela assumiu um nome mais reconhecível no espectro internacional, mas as pessoas falam assim, eu não sei o que é ecologia política, gostava muito mais desse outro nome, porque parecia que eu sabia o que era. Então, você vê que assim, uma coisa que às vezes você faz achando que é um avanço conceitual, é uma explicitação, talvez, né, de um viés ou de uma abordagem, e não apareceu dessa forma. Mas, enfim, esse campo de áreas do conhecimento, etc., é um campo que, de alguma forma, eu, Roberto e outros, assim, vimos no sentido de fizemos isso e continuamos fazendo até hoje, né? De tal forma que tudo é muito misturado. Eu talvez seja cada vez menos demógrafa no sentido de estar preocupada com as questões puramente demográficas, mas elas, eu não consigo também não considerá-las, né? E aí eu fui fazer um pós-doutorado e essa coisa de falar assim, mas alguém deve estar teorizando sobre isso, deve ter esse troço escrito em algum lugar, né? Eu tenho que ir buscar isso. E fui parar, quer dizer, sem desrespeito nenhum a todo o campo do socioambientalismo e da ecologia política, mas eu queria isso no espaço, isso com a urbanização, de alguma forma, isso com o planejamento. E isso eu não achava. Quando eu achava uma coisa muito prescritiva do planejamento. Planejamento ambiental que é super importante, tem que ter, mas ele não tem que saber como é que faz parque linear, tem que saber fazer uma série de coisas e tal, mas isso não requer uma construção teórica anterior que associe isso, pelo menos na forma que eu vejo, à teoria urbana. Entendeu? Então, é isso que eu queria, porque o outro eu não sabia fazer, mas eu achava que era só aprender a fazer. Né? Mas como é que amarrava isso com tudo que eu tinha estudado antes, né? Com os castelos, os Lugiquini, com o próprio Lefebvre, com não sei o que e tal. Como é que... Aí fui para o pós-doutorado com uma proposta
que eu achava que era muito simples, hoje eu rio, né? Porque eu achava que eu ia chegar em Berkeley, o meu supervisor, que era um cara que é o Michael Watts, que é um cara que lá, pelo menos, aqui ele é muito pouco conhecido, mas no campo da geografia crítica e dessa interface com o ambiental, ele é um cara que tem uma trajetória muito consolidada. Falei, bom, ele vai me dar o caminho das pedras, né? Um cara muito carismático, tal, ativo, ele tinha um grupo, era uma vez por mês, e era uma coisa muito interessante, mas que eu fiquei umas vezes tentando fazer, nunca deu certo. Ele convidava pessoas, sempre pessoas muito críticas, né? Muito dessa ecologia política mais crítica, etc. Pessoas que estavam acabando ou tinham acabado trabalhos, teses, artigos, dissertações, etc. Ou que estavam assim, na fase final, quase fechando. Aí chamava a pessoa no mês anterior entregava o texto, ele convidava um debatedor e era aberto para todo mundo recebia o texto. Estava começando essa coisa de ter lista de e-mails, então eu achava assim, né? Porque a gente recebia o texto por e-mail, aquele negócio todo em DOS, né? Nem Windows tinha, etc. Mas era um sucesso total. E o cara chegava lá, ele falava o trabalho dele em menos de 10 minutos. Ou seja, se você não tivesse lido, você ficava ali sem entender nada. E todo mundo lia. Aí era uma sabatina, era uma discussão interessantíssima, que eu aprendi para burro. E a pessoa voltava com o trabalho dela, tinha sido revirado de cabeça para baixo, ela voltava e fazia a versão final, né? Incorporava aquilo. Então era uma coisa muito, pedagogicamente, muito legal, né? É claro que aqui nunca funcionou, porque nunca ninguém chega, inclusive eu, né? E leu tudo que tinha que ler, etc. Então tem um pressuposto aí que tem que ser relativizado e tal, mas era muito interessante. Só que eu cheguei lá e ele falou assim, super interessante o seu projeto e tal, não sei o quê. Eu falei assim, só que eu não sei nada sobre cidade. Eu trabalho com África e nem sobre o Brasil. Eu trabalho com África e com pequenas comunidades e tal, ou com áreas rurais, principalmente, e com pequenas comunidades. Então, ele tinha toda uma discussão, e tem, né, super interessante, em cima da discussão do desenvolvimento e do desenvolvimento sustentável, visto de uma perspectiva crítica, etc. Mas, em cima, são sempre comunidades pequenas, fechadas, de certa forma, que têm uma relação com a terra e com a produção muito, muito forte e muito... Hoje, né, eu fui em 97, né, tem exatamente 20 anos. Ixi, essas contas são assustadoras, né? A gente poderia muita coisa do que hoje a antropologia faz com populações tradicionais, etc., estaria na raiz do que ele está fazendo. Então, ele partia da concepção da geografia econômica, das linhas de desenvolvimento e desse debate, associava a isso um olhar antropológico e um pouco das teorias antropológicas, um pouco da mobilização social e da participação, na medida do possível, e construía a sua coisa. Assim, muito legal. Mas falei assim, bom, mas como é que eu trago isso para toda essa complexidade urbana, etc., né? Que não é tão simples. E cheguei lá e ele me fez um desafio, o Michael Watts, que eu acho que é o que eu tento cumprir até hoje. Eu acho que ainda não cumpri totalmente, mas estou andando, né? Ele falou assim, não, eu acho que o que você quer fazer é tentar fazer uma ecologia política da urbanização, e talvez da urbanização brasileira. Então faça. Mas o que eu posso te ajudar é isso.
e tal. E me ajudou muito pelo lado da ecologia política, mas o da urbanização ficou na cidade e não da cidade ou do que tem de específico ou que tem de... E é essa coisa que eu fico tentando trabalhar. E aí eu fui discutir com um cara muito interessante que é da área das ciências ambientais em Berkeley, que era o Richard Norgaard, que tem um livro muito engraçado que chama Development Betrayed, que sempre me incomodou. Como assim betrayed, né? Então, fica parecendo que ele é um bobinho, assim, que foi enganado, né? Não é isso. Mas ele argumenta isso, que a modernidade traiu os seus objetivos, ou se traiu e traiu a todos aqueles a quem ela prometia, fazia uma série de promessas que não foram cumpridas da forma. É muito mais complicado o argumento dele, mas o que dá o norte do livro. Aí conversamos e tal, não sei o que. Ele falou, não posso te ajudar, não. Não sei o que você... Não entendo, nem entendo direito o que você quer. Mas eu acho que aqui na Califórnia, não era nem São Francisco, na Califórnia, você só vai achar isso na prática do urbanismo, na prática do planejamento. E me mandou, me deu o nome de uma amiga dele, que era uma... Não sei se ela era uma arquiteta, uma planejadora, ela trabalhava numa municipalidade pequenininha, no Vale do Silício, que tinha criado uma série de regulações para fazer só empreendimentos sustentáveis. Um lugar rico e tal. Os pobres, que eram os mexicanos, etc., etc., vão morar em outros lugares, então. E ela começou, e aí ela me mostrou vários empreendimentos imobiliários muito legais, todos com eficiência energética, não sei o quê, aqueles TODs, né, Transit Oriented Development, seguindo todos os manuais do que era uma urbanização sustentável, né? Deve ter diversidade, deve ser, né? Seguindo o que vai virar uma diretiva da Comissão Europeia de cidades sustentáveis, cidades compactas, todos os modelinhos e tal, depois vira cidade resiliente, né? Tudo isso, que são super, são muito corretos, né? Mas só que eles não dão conta do resto da urbanização, né? Se você tirar os pobres ou tirar uma opção de coisa, naqueles lugares aquilo acontece. Então eu fui visitar essas coisas todas. Ela falou assim, olha aqui, tá tudo aqui. Aí me deu mais nó ainda. E aí eu falei, bom, eu tenho que escrever essa saga, né? Do que eu vim buscar uma coisa e saí com várias outras, né? E que elas não... Aí isso virou aquele tal artigo de 2000 que foi... Eu fiz um artigo, eu escrevi, e aí ele falou assim, será que isso não está muito bobo? Não, vou levar isso para Ampur, não sei o que e tal. Porque eu não tinha respostas, né? Então, as respostas eram umas respostas muito singelas. Tá? Enfim, aí fui com ele para aquela Ampur que foi em Porto Alegre, né, que era o início da revista da Ampur, e fui parar num grupo, lá numa sessão temática super interessante, que as pessoas estavam começando a querer fazer um pouco disso dentro da Ampur, naquela época, né? Então estava o Henry Axelrod, estava a Marília Steinberg, o meu texto foi parar lá. Vou ser injusta, porque eu não me lembro mais quem, né? E foi um debate ótimo, né? Estava saindo a revista da Ampur, né? Então tinha o texto do Henry, tinha esse meu, tinha um da Marília, etc. e tal. E aí eles foram saindo em diferentes números, né? O primeiro, então, saiu no segundo. E foi muito curioso, porque só aí que eu percebi, né, tanto com a repercussão do texto do Henry, né, que eu acho um texto muito legal, e um pouco com o meu e tal,
que não tinha coisas escritas sobre isso muito nessa área, né? Tinham a mais do planejamento ambiental e tal. E aí isso foi um pouco servindo de estímulos. Então acho que vale a pena continuar um pouco por aí, né? E aí eu fui tentando aprender mais também sobre a política ambiental brasileira, que eu sabia pouquíssima coisa e tal. Aí surgiu aquele das duas lógicas, etc. Foram coisas assim que surge um pouco assim, você vai falar em algum lugar, aquilo você fala e parece que dá um grude, você anota assim, depois você um pouco tenta fazer aquilo virar uma coisa mais sistematizada, né? Eu não consigo trabalhar do jeito que deveria ser, primeiro escrever e tal, não sei o que, depois falar sobre aquilo. Sempre funciona de outro jeito. E é um pouco o que eu venho tentando fazer, às vezes abandonando um pouco o percurso mais teórico, a costura que me satisfaça com as teorias urbanas, eu acho que não está feita ainda. Eu tenho esse meu projeto do CNPq que está em vigor. Eu falei, ou eu prometo esse troço agora, eu não vou fazer isso nunca. Então eu prometi, não sei se vou conseguir fazer, mas está lá prometido, né? Mas comecei a trabalhar com outras coisas, inclusive com coisas ligadas ao planejamento, com temas que permitem avançar nisso. Um deles foi, quase que por acaso, trabalhar mais com o pessoal da engenharia hidráulica e recursos hídricos na própria UFMG, principalmente com o Nilo Nascimento, que é um cara que eu gosto muito, assim, a gente tem muita empatia, vem trabalhando com algumas coisas juntos, de vez em quando a gente consegue botar algumas coisas no papel junto. Fazemos muito mais coisa, tanto eu quanto ele, do que a gente dá conta, então metade do que a gente se propõe a fazer não sai, mas fica assim, rodeando na cabeça. Então, de vez em quando, tem um canal, um pouco daquilo sai, mas às vezes não tão redondinho quanto você queria. Então, esse é um lado pelas águas. O outro foi trabalhar, cair, a gente acabar assumindo toda a discussão do planejamento metropolitano, que é uma discussão complicadíssima, a gente não queria fazer plano, né? Vou de novo falar um pouquinho sobre isso amanhã, e acabamos fazendo e tentando então fazer uma coisa que tivesse uma visão crítica, etc, etc. Fizemos o plano metropolitano do jeito que saiu. Depois fizemos um macrozoneamento. No plano, a dimensão ambiental ela já entra mais fortemente, sem ser só água, esgoto, biodiversidade, etc. Ela tenta entrar junto com a economia ou junto com a coisa da estruturação do espaço, né? Pelo menos no discurso, né? A gente tenta fazer isso. E agora estamos trabalhando com que também não era isso que a gente queria, mas já estavam tão envolvidos que não conseguimos, enfim, era quase que um compromisso moral, trabalhar na revisão de alguns planos diretores metropolitanos. Estamos fazendo 11 ao mesmo tempo. Então, estamos com uma equipe muito legal. Está sendo um aprendizado, né? Esse processo todo vem desde 2009, está sendo um aprendizado para os alunos, já tem um monte de tese, dissertação, monografia, etc., né? As pessoas fazendo concurso para professor agora e tal. Então, virou uma escola com algumas coisas que eu diria de inovadores. Talvez o Roberto já tenha falado sobre elas todas, né? Aquele mais tem mais carinho, a discussão dos lumes, que é um pouco a discussão da formação de quadros para o planejamento e de formação de um espaço de planejamento colaborativo nos lugares, né? Tem uma discussão que a gente incorporou da experiência francesa, que é da trama verde e azul, que é talvez, embora possa ser simplesmente um projeto,
o construir a trama pode ser um aprendizado social que articule essas duas coisas. E a gente criou um grupo, muito por causa de pessoas que já estavam muito envolvidas com isso, de agricultura urbana, né? Que é o AOE, que a gente vem trabalhando. Essa coisa está crescendo, a gente acaba ganhando uns editais que a gente acha. Ganhamos um edital de ciências agrárias. Falei, meu Deus do céu, né? Então eu estou tendo que começar a aprender um pouco disso, né? Tentar vencer essa outra resistência, né? Porque uma era o urbano com o ambiental, e agora é essa do rural urbano, né? De pensar, plantar na cidade, ou, enfim, misturar isso tudo, né? E é no meio disso tudo que a gente está. Então, aparece muito estudo de caso, mas o que precisa agora é uma reflexão mais concertada sobre isso, que é, digamos, a perspectiva do futuro. Acho que o tempo todo, desde lá da minha formação, eu vejo que a gente precisa de mais elementos na nossa formação arquitetônica, urbanística, de planejamento, etc. e tal, para lidar com o real, né? Sem ser numa perspectiva sempre de que a modernização que é o ponto de chegada, né? Então, não só de aprender e respeitar, mas eventualmente até de buscar alguns fundamentos mais próximos ao tradicional, mais próximo ao saber popular, não gosto muito dessa palavra não, mas enfim, é um aprendizado constante. Agora, como transformar isso inclusive em material didático e etc., não sei bem como é que faz. Eu tenho muita antipatia, embora eu reconheça que então, dessa coisa tipo cartilinha, etc., porque serve para uma determinada coisa, mas eu acho que precisa de uma teorização aí, né? De como é que você apartou sociedade e natureza, e apartou pobres e ricos, apartou a forma tradicional de usar, ocupar e, enfim, se apropriar do espaço e da natureza, que às vezes são a mesma coisa, mas às vezes, dependendo do que você está falando, não são. Então, de avançar um pouco nisso. Buscar um pouco, talvez, na antropologia, etc., mas nós temos que fazer isso pensando na nossa urbanização, nessa urbanização não só incompleta, mas que se articula com essas ruralidades todas, né? Pensando na urbanização no sentido lefebvriano, que é muito debatido e tal, mas que abrangeria a sociedade como um todo. Quando eu venho do debate com o pessoal que vem do rural, eu não posso nem falar essa frase. Eu falo essa frase, mas com outras, cheio de ressalvas, não para ficar bem, mas porque senão você cria uma animosidade a priori que a coisa não avança, né? Então, tem que reconstruir um pouco esse jeito de falar, mas pensar a totalidade do espaço, né? Eu acho que tem que estar nas nossas formações, então a gente tem que aprender. Agora que nós estamos aí fazendo plano diretor, você não sabe o que propõe para os chamados espaços rurais ou não agrícolas. Então, assim, ou a gente preserva, ou a gente... Enfim, a gente não está acostumado a pensar nisso. Acho que esse é um campo que pode virar disciplinas, etc. e tal. Essa nossa experiência de vir trabalhando o tempo todo, embora quase todos nós sejamos arquitetos, mas que estamos arquitetos em outros lugares, então já estamos meio metamorfoseados pelo lugar que estamos, de trabalhar juntos, mesmo que em unidades diferentes, muito mais pelas nossas relações pessoais do que pelos projetos, etc., porque a gente trabalha bem assim, gosta, etc.,
é uma coisa que eu acho que vale a pena explorar, né? E essa ideia da residência, de um estágio obrigatório fora, eu acho que ele tem várias experiências, né? Vocês mesmos acho que tem uma, não sei se vocês têm uma nessa direção, etc. Não, né? É na UFABC. Mas é muito interessante, mas uma experiência com supervisão, né, o tempo todo. A Faculdade de Medicina de Belo Horizonte tem isso, tem meio semestre que chama internato rural. Os meninos, meu filho fez medicina, então eu aprendi muito. Eles vão em dupla para cidades, etc. e tal, e ficam lá, chegam lá no dia, no outro dia dão para eles um ventilador e eles vão para o posto de saúde da cidade, tem uma fila de gente esperando, doutor, não sei o que e tal, e eles ficam com aquele olhão assim, e tem que lidar com aquela coisa. Agora com internet, com WhatsApp e foto e etc., eles estão muito mais confortáveis, porque eles tiram a foto, mandam para o professor que está aqui, em tempo real eles têm uma supervisão. Eles voltam de lá completamente transformados, né? Vão ver qual... Então eu acho que alguma coisa nessa direção de uma imersão, né, na realidade, não tem que ser só na pobreza, não, mas pode ser em qualquer coisa, né? Mas de ter essa imersão e voltar de uma forma disciplinar, mesmo que não seja obrigatório, mas que não seja só um projeto de extensão. Não estou menosprezando o projeto de extensão, mas ele fica como sendo aquela coisa daqueles que vão lá na sociedade e tal, né? Trazer isso. Agora o FMG começou esse ano com uma coisa muito interessante que chama Disciplina de Graduação Associada à Extensão. Tem um outro nome mais bonito que eu esqueci, mas cada curso tem uma, e aí você recheia ela do jeito que for. Então ela tem bolsas de extensão para os meninos trabalharem na disciplina que é oferecida para a graduação e tem que ter essa imersão, etc. São tentativas, eu acho, de fazer essa aproximação, né? E para o planejamento, isso pode ter um rebatimento para o outro lado também, você formar quadros que estejam mais preparados para isso. E se algumas dessas parcerias são com as prefeituras ou com os órgãos de planejamento, você está dizendo para eles, olha, em vez de terceirizar essa coisa de tal, contrata as pessoas, enraiza as pessoas, etc. Então, um pouco daquele projeto de reforço. Eu acho que é um pouco por aí, né? É uma mistura de sociedade civil com o Estado e com a universidade, que em cada lugar ela vai ter uma química, dependendo do que é. Mas os princípios poderiam estar mais... Assim, eu acho que você oxigena o planejamento territorial também. É claro que não é a única forma, mas é a que eu, enfim, tenho acreditado.